Essas imagens disponíveis na internet são de dentro de um corpo humano. Com o avanço da tecnologia, os médicos já conseguem operar sem a necessidade de abrir o paciente. A câmera é introduzida junto com instrumentos através de pequenas incisões. Em Teresina, a videolaparoscopia também é usada no tratamento de câncer de bexiga. A laparoscopia é um procedimento cirúrgico minimamente invasivo, que tem um desenvolvimento maior nos últimos 20 anos. Inicialmente foi aplicado para cirurgias abdominais mais relacionadas ao trato gastrointestinal, mas a aplicação foi estendida para outras áreas do conhecimento e da cirurgia no espaço médico. E hoje a urologia, por exemplo, é uma das especialidades que esse campo avança constantemente. Menor dor, menos desequilíbrio metabólico e a recuperação rápida do trânsito intestinal são alguns dos benefícios dessa técnica cirúrgica. O especialista garante que a eficácia é a mesma da cirurgia aberta. O grande benefício é que, quando bem executada por pessoas bem capacitadas e pacientes bem selecionados, pode oferecer a vantagem de trazer menos dor pós-operatória, uma recuperação mais precoce, diminuindo também as chances de complicações do ponto de vista metabólico, funcional, um retorno mais precoce da dieta também e controle de sangramento. Mas o médico alerta, a escolha da videolaparoscopia depende das condições do tumor e do paciente. A laparoscopia, como toda técnica operatória, ela não é indicada também para todos os tipos de pacientes. Tem pacientes que têm contraindicações anatômicas, como, por exemplo, cirurgias prévias, radioterapias. Então, essas são situações que podem dificultar um procedimento laparoscópico e trazer um maior risco de complicações. Existem outras doenças orgânicas também que podem trazer mais risco de complicações, como comorbidades do sistema cardiovascular, comorbidades respiratórias. Essas cirurgias devem ser evitadas ou, pelo menos, repensadas nesse perfil de paciente. Se você tem dúvidas sobre esse tema, pode mandar perguntas no telefone, torpedo ou no WhatsApp, que você vai ter dúvidas tiradas pelo Dr. Aurus Dourado, que é urologista lá do Hospital São Marcos. Boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, Eli. Boa tarde. Tudo Obrigado bem? pela presença. Olha, só no ano passado, de 2013, foram registrados 9.000 casos de câncer na bexiga. É hoje um câncer muito comum esse, doutor? Ele é, na verdade, do trato urinário. Se você pegar, ele é o segundo câncer mais comum que acomete o trato urinário. É muito mais frequente em homens do que em mulheres. Por que isso? Porque ele está muito associado ao tabagismo. Mais de 50% dos cânceres que você tem na bexiga, no urotélio, tanto bexiga, urotério e pelve renal, é causado por cigarro. Então, se você abolir esse hábito de fumar, isso já diminui. E o homem, a gente sabe que ele está mais propenso a tabagismo, ao etilismo, e ele se cuida menos. Então, O álcool também é fator? O álcool em menor proporção não está muito bem ainda. Os estudos têm dúvida quanto ao câncer de bexiga menos. O cigarro, sim. Cigarro, principalmente cigarro, história familiar, o abuso de alguns analgésicos, como finacetina e outro, radioterapia, quimioterapia. E o câncer de bexiga, assim, o que a gente chama a atenção? Se ele for diagnosticado precoce, você consegue tratar de uma forma endoscópica, sem precisar operar o paciente, pela própria via urinária. E você faz esse diagnóstico precoce e trata, esse paciente fica muito bem. Ele precisa apenas fazer um acompanhamento. Mas 30% dos pacientes que chegam, ele já invadiu o músculo, ou seja, já é invasivo. Então, nesse caso, eu não consigo preservar a bexiga. Eu vou ter que tirar a bexiga, a próstata do paciente, se for homem, e no caso de mulher, eu tenho que tirar a bexiga e o útero. E é uma doença grave, com uma mortalidade alta. Por exemplo, desses 9.000 que foram diagnosticados, isso dado do INCA, 3.000 pacientes morreram. Então, ano passado teve 3.000, né? É mais ou menos isso, mortalidade alta. O fundamental aí seria a prevenção, né, doutor? Exatamente, o principal é prevenção. Qual que é o principal sintoma? Que 80% dos pacientes apresentam sangramento na urina. E é um sangramento que a gente chama a atenção que é indolor. Ou seja, ele está urinando, sai sangue na urina. Tem que ficar atento. E não né? dói. Quando esse sangramento está associado à dor, a ardência na urina, geralmente é infecção urinária, que é a primeira causa de sangramento na urina. Aí a segunda, esse sangramento indolor,
pacientes de 50, 60, 70 anos, a principal hipótese diagnóstica seria o próprio tumor de bexiga. E esse diagnóstico é feito por vídeo também? É por vídeo, mas assim, é diferente. Aqui, uma coisa é a endoscopia. A gente coloca uma câmera no canal da urina, chega na bexiga e identifica o tumor. A cirurgia que a gente viu aí na matéria. Exatamente, que viu na matéria, foi uma cirurgia laparoscópica, já é outra coisa, ou seja, o paciente tem que tirar a bexiga e a próstata, ou a bexiga e o útero. Nesse caso, normalmente era feita a cirurgia aberta, você fazia uma incisão que se estende mais ou menos do umbigo até a região suprapúbica, você abre todo o paciente, identifica a bexiga e a próstata e retira por via aberta. Essa cirurgia é uma cirurgia que é muito complexa e tem uma mortalidade, uma mortalidade pós-operatória alta. Por quê? Porque sangra bastante. É uma cirurgia extensa, que dura de 4, 5, 6 horas. E com a videolaparoscopia facilita e diminui a mortalidade. Mortalidade, com certeza. É mais rápida também? Não, o tempo cirúrgico é um pouco maior. Mas qual que é a vantagem? Ela é menos invasiva, menos invasiva, exatamente. Você coloca uma câmera, aquela câmera, ela amplia a imagem, então você consegue ver mais detalhes anatômicos. E além disso, a gente insufla um gás dentro do abdômen para poder criar um espaço e ver. A partir do momento que você insufla aquele gás, você causa uma pressão e diminui o sangramento do vaso. Então, fazendo um paralelo, a gente teria uma torneira aberta e agora eu estou colocando uma mão para segurar aquele sangramento. Então, a cirurgia sangra bem menos com a videolaparoscopia. A recuperação é mais rápida? E a recuperação é mais rápida. Ao invés de a gente fazer uma incisão grande, são apenas pequenos furos, 5, 6, dependendo do caso. Então, no dia seguinte, o paciente ele sempre passa a noite na UTI por precaução, mas no dia seguinte, geralmente, ele já vai para o quarto e tem uma alta pós-operatória mais precoce. Esse câncer é mais comum nas mulheres ou nos homens? Nos homens. É muito mais comum nos homens, em torno de 3 vezes mais comum nos homens. O motivo? É o próprio tabagismo. Os homens fumam mais que as mulheres? Fumam mais. O professor Irã aqui, doutor, ele está perguntando se o fluxo do urinário pequeno, se pode ser indício de algum problema. A questão do fluxo urinário geralmente está relacionado a doenças da próstata. Então, a próstata ele é um órgão, uma glândula que ele envolve a uretra. Então, imagina que a gente tem a uretra e a próstata fica englobando a uretra. À medida que a próstata vai crescendo, e isso é normal com a idade, ela vai apertando o canal da urina e o jato vai ficando mais fraco ao longo dos anos. E os custos da cirurgia, doutor? Muita gente perguntando aqui se pode ser feito pelo SUS, como é que é o procedimento? Então, nós fizemos 3 casos. Fizemos o primeiro caso do Piauí em outubro e até então a gente já fez 3 casos de paciente, os 3 pelo SUS. Outubro do ano passado foi o primeiro. Foi o primeiro. No Piauí, lá no São Marcos. Isso, lá no São Marcos. De outubro para cá nós fizemos 3 casos, os 3 pelo SUS. O José do Morro da Esperança, ele está dizendo que tem 53 anos, fez o exame de toque, não sei nem se é a área do senhor, mas ele manda pergunta, e que o PSA deu muito alto, o que ele deve fazer? Então, o toque e o PSA está indicado para pacientes acima de 45 anos, se tem história familiar de câncer de próstata. Exatamente. E acima de 50 para a população em geral. Quando a gente faz isso, a gente está procurando diagnosticar o câncer na próstata. O toque, você consegue palpar a próstata e procura alguma área endurecida. E é nessa área endurecida que geralmente vai estar o câncer. E o PSA não é o melhor exame que tem disponível, porque nós não temos um exame ideal ainda hoje, mas seria o exame de rastreio inicial. Quanto maior o PSA, ele vai estar relacionado a doenças na próstata, que pode ser o câncer ou uma inflamação, uma prostatite. O Paulo pergunta se depois da cirurgia a pessoa perde o desejo sexual, o homem. O desejo, geralmente está vinculado à quantidade de testosterona que tem no organismo. Então, o desejo ele permanece, a gente não vai tirar o hormônio da testosterona. Entretanto, no desenho do slide, mostrou um amarelo, que são a inervação que vai para o pênis. E essa inervação está diretamente ligada na próstata e na bexiga. A partir do momento que você faz a cirurgia, você pode danificar esses nervos, e a maioria das vezes é danificado, então ele diminui a ereção. O paciente permanece com o desejo, mas ele não consegue ter potência. Nisso, teoricamente, a laparoscopia, por ter uma visão melhor, teoricamente você teria um ganho de potência. Como essa cirurgia é a cirurgia recente, dos últimos 10, 15 anos para cá, esses estudos ainda estão em andamento. Alguns estudos mostram que pacientes que operados por vídeo ou por cirurgia robótica têm potência melhor,
Mas esses são estudos que foram publicados em Já 2012 não estão 2013. consolidados. Não estão consolidados, ainda há uma controvérsia. Doutor, eu quero agradecer pela presença aqui com a gente, pelas informações. Muito obrigado, Amadeu. Obrigado, Eli. Saúde para você.